Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dar um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Palavras da salvação. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, dando mais uma vez início no dia de ontem a mais uma semana, uma semana do tempo comum, a 11ª semana do tempo comum. E é agradável a Deus, sem sombra de dúvida, que nós iniciemos todos os dias da nossa vida dispostos, a escutar a voz do Senhor que ressoa aos nossos ouvidos já pela manhã. Independente de ser pela manhã, à tarde ou à noite, nós devemos sempre estar dispostos a escutar a voz de Deus para orientar a nossa vida. Se o mundo anda tumultuado, se o mundo anda perdido, é porque tapou seus ouvidos a Deus. O mundo anda sem direção. O mundo anda desgovernado. A maioria das pessoas estão desgovernadas. Desgoverno é contrário a governo. Quando tem um governo, tem alguém que dirige, tem alguém que conduz. Desgoverno é como se não tivesse ninguém fazendo nada. Então, o mundo ele está desgovernado porque rejeitou-se aquele que foi instituído, instituído no sentido de autoridade, de poder, de glória, para poder governar, o Rei dos Reis. Tanto é que no letreiro do madeiro ele está escrito, o Rei dos Judeus, que significa o rei do universo, o Rei do mundo. É Ele quem governa, Ele que deveria governar a nossa vida. É a partir dele que a nossa vida deveria ser governada. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, não tenho dúvida nenhuma, que toda pessoa que governa a sua vida a partir do Rei dos Reis, este ser humano, essa pessoa, com certeza, ela se sentirá realizada nesta vida e na vida vindoura, na eternidade. Quando fazia a leitura aqui da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, é muito claro que a palavra de Deus ela vem ao encontro da nossa realidade. Da nossa realidade, primeiro, como ser humano, e da nossa realidade também como um chamado específico de Deus para a nossa vida. E nós, como anunciadores do Evangelho, arautos do Evangelho, nós devemos encarnar essa palavra na nossa vida e fazer esta palavra de fato, uma palavra de vida eterna. Então, olha o relato de São Paulo dizendo que
todas as coisas que ele suportou, né? E todas as vezes que eu leio essa palavra, quando ele chega na parte que ele diz assim, considerado como sedutores. Eu fico pensando em quantas vezes as pessoas me julgaram, né? Ou falaram, ou ainda falam, e vão morrer falando, né? Que nós, não só eu, mas a maioria, nós, principalmente quem é mais da linha de frente, nós fazemos lavagem cerebral nas pessoas, como se nós estivéssemos seduzindo vocês a fazer o que vocês fazem. Quantas vezes, angustiados, fadigados, quantas vezes com insônia, com jejuns em castidade, em palavras verdadeiras, em amor sincero, em armas de justiças ofensivas e defensivas, em honra e em desonra, em má ou boa fama. E quantas vezes nós não tivemos má fama? Como desconhecido, porém conhecido. Como moribundos. Moribundo é uma pessoa que está morrendo. Como moribundos, mas porém vivos. Como castigados, mas não mortos. Como aflitos, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo muitos. Como quem nada possui, mas tendo tudo. O que São Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nada vai conseguir parar o homem de Deus. Não existe nada neste mundo. Não existe nada que seja feito neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Não tenha nada que seja feito neste mundo que consiga parar um homem e uma mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus tem um coração firmado em Jesus Cristo. Um homem e uma mulher de Deus, ele está apto a suportar. E aqui é a palavra-chave, suportar. Ele está apto a suportar todas as adversidades temporais e espirituais por amor a Jesus Cristo. Um homem e uma mulher de Deus é aquele homem e aquela mulher que tem e adquiriu em Deus a capacidade de permanecer fiel, firme, seja com lágrima ou sem lágrima. É um homem, como diz o profeta Isaías, com a face endurecida, como uma pedra. E quando o profeta Isaías vai relatar que a face do Salvador era como uma pedra, é que quando ele levava as pancadas no rosto, ele não falava nada, como se nada tivesse acontecendo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele está apto a enfrentar todas estas coisas, porque o coração dele tem direção, o coração dele não está desgovernado. O coração do homem e da mulher de Deus não está desgovernado. O coração do homem e da mulher de Deus tem direção certa, ele sabe muito bem para onde está indo. E aí sim, ele tem a certeza que compensa e compensa muito enfrentar todas essas adversidades, seja aflição, seja insônia, seja injúria, seja calúnia, seja o que for,
nós estamos dispostos a caminhar, porque em nosso coração tem a certeza que todas as coisas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O homem e a mulher foi criado para a glória de Deus, independe da circunstância. O homem ou a mulher não foi criado para a glória de Deus, somente para os momentos bons. Não, isso é mentira, isso é uma falácia. O homem ou a mulher de Deus, em todas as circunstâncias, esteja bom ou esteja ruim, esteja mais ou menos ou esteja ótimo, nós damos graças a Deus em todas as circunstâncias. E quando São Paulo está dizendo isso para nós, conforta o nosso coração, porque nós colocamos em risco a nossa vida diariamente. Como eu dizia ontem, num vídeo que eu gravava, que você colocar Deus em primeiro lugar nos dias de hoje, é você colocar a sua vida em risco. É você colocar a sua vida em risco, meus irmãos. E ter consciência que você está colocando a sua vida em risco, porque o mundo não aceitou Jesus e não irá aceitar. O mundo rejeitou Jesus e ainda continua rejeitando. O mundo virou as costas para Deus. E por isso o mundo não nos suporta. Eu gosto muito da palavra da carta aos Hebreus, capítulo 11. Quando, lá pelo versículo 18, 19, 17, vai dizer: homens que o mundo não suportou. E a palavra estava dizendo de Abraão, de Isaac, de Jacó. A palavra estava dizendo de Jeremias, de Isaías, de Oséias, de Malaquias, de Abacuque, de Neemias, de Esdras. A palavra estava citando estes homens e estas mulheres de Deus, Sansão. Estava citando Judite, Esté. E nós podemos vir na linha do tempo citando homens e mulheres que o mundo não suportou, que o mundo não foi capaz de suportar. E digo mais, se o mundo estiver nos suportando, provavelmente nós já estamos unidos a ele. Provavelmente nós já estamos do mesmo lado dele. Porque um homem e uma mulher de Deus, a tendência é o mundo cada vez mais não suportar. E nós temos que ter plena consciência disso, para que a nossa fé não desfaleça, para que não possamos basear a nossa fé na opinião humana, para que nós não possamos basear a nossa fé em julgamentos humanos. Tem outra música que diz que no final vai ser entre eu e Deus, você e Deus. Ninguém, nenhum ser humano, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem a sociedade, nenhum ser humano vai te julgar. Quem vai te julgar é Deus. Permaneça nos bons propósitos. Permaneça fazendo o bem. Permaneça sendo um homem ou uma mulher de Deus, determinado sempre a suportar. Tudo por amor a Jesus Cristo. Tudo por amor ao Senhor, que vem em nosso auxílio no tempo oportuno, que vem em nosso auxílio para mostrar e revelar a sua bondade e a sua misericórdia a todos aqueles que merecem.
Se uma vez nós estivermos passando por dificuldades, por desolações, por tristezas, por angústias, por calúnias, se nós estivermos passando por qualquer coisa que abale as nossas estruturas emocionais e físicas no mundo material, não se esqueça que isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todas as vezes que nós perdemos o sono, todas as vezes que durante o dia nós cansamos e à noite estávamos extremamente exaustos, todas as vezes que precisamos fazer algo que foge um pouco das nossas forças humanas, lembre-se que tudo isso é para a glória do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos disso, irmãos. Não caia na tentação de achar que você vai receber algum prêmio aqui. Não caia na tentação de achar que vai ser reconhecido aqui. Porque se você for reconhecido aqui, aqui você já teve a sua recompensa. Aqui você já teve a sua recompensa. Não busque recompensas humanas, não busque reconhecimento humano, e talvez ainda existe um sinal concreto de que por trás do que a gente faz, muitas vezes ainda buscamos o reconhecimento humano, é quando nós não somos pessoas, quando as pessoas não nos agradecem, quando as pessoas não nos dizem obrigado, quando as pessoas não reconhecem, não elogiam o que você faz, nós nos entristecemos. Isso é um sinal que por trás do que a gente faz, ainda buscamos reconhecimento humano. Então nós precisamos, irmãos, observar, para não cairmos na tentação de sermos pessoas que busquem reconhecimento humano, mas pessoas que estejam com os olhos fixos naquilo que é essencial, porque o essencial é ter Jesus Cristo. E uma vez que eu tenho Jesus Cristo, eu sofrerei as mesmas coisas que ele sofreu. Olha o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus. É isso que o Senhor está dizendo, Jesus. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Se te desse um tapa, você podia descontar. Agora nós chegamos num tempo aonde nós devemos suportar por amor a Jesus. Suportar a fraqueza humana por amor a Jesus, meus irmãos. Suportar a deficiência do outro por amor a Jesus. E como nós somos pessoas muitas vezes difíceis, porque nós queremos nos livrar o mais rápido possível daquela situação que nos constrange. Nós temos uma tendência terrível de querer livrar daquelas situações que nos constrange o mais rápido possível. Nós não entendemos que nosso Senhor exige e pede para nós que nós suportemos por amor a Ele. E como é difícil essa dinâmica de você aceitar a situação. Como é difícil você levar um tapa na face e ficar esperando a pessoa dar no outro lado, ou ofertar o outro lado. Como é difícil uma pessoa entrar contra um processo contra você, pedindo o que você tem, e você dá mais até do que você tem. Como é difícil, meus irmãos, a pessoa nos chamar para caminhar 1 quilômetro e a gente dizer, não, vamos andar 2, já que você quer, então vamos andar 2. Você acha que é isso que vai resolver sua vida? Você acha que é isso que vai adiantar? Então toma, pega aí, leva para você. No mundo materialista, consumista, no mundo que está atrás de poder e de glória humana, fica cada vez mais difícil servir Jesus Cristo naquilo que Ele nos pede. E o que Ele nos pede? A renúncia da nossa própria pessoa para que o nome de Jesus seja glorificado. A renúncia das nossas vontades.
A renúncia da nossa vontade é algo que é primordial para definir a nossa salvação. Não no sentido de conquistá-la, mas no sentido de alcançá-la. Alcançá-la no sentido de que já é nosso e nós estamos indo em busca dela. E como é difícil, meus irmãos, quando nós entramos nessa dinâmica de suportar. Nós queremos colocar as pessoas aos nossos moldes. Mas por que eu quero que a pessoa fique aos nossos moldes? Porque fica mais fácil suportá-la. Nós queremos arrancar muitas vezes as pessoas daquela condição, porque nós entendemos muitas vezes que as pessoas, elas precisam ser moldadas segundo aquilo que eu quero, que eu penso. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, e de forma muito pessoal abrir os olhos, e entender que todas as circunstâncias, né? Eu dizia isso há um tempo atrás, para algumas pessoas, que como é difícil você suportar algumas situações que são criadas por pessoas, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é descartar aquela pessoa por causa do problema que ela está criando para a gente. Só que a imitação de Cristo, ela é um livro de grandes ensinamentos. A imitação de Cristo diz que quando nós não suportamos alguém, nós queremos fazer o que com ela? Descartar ela, pôr ela para fora. Mas quando alguém não nos suporta, nós exigimos que as pessoas nos suportem. Ah, não tem paciência comigo? Ah, não entende o que eu falo? Ah, isso e aquilo? Mas quando é com o outro, nós agimos da mesma forma. Por isso eu tenho comigo sempre aquela palavra do Evangelho, onde Jesus diz para os discípulos: na medida que medides, será medido. É na medida que medides, será medido. Então busquemos nos aproximar das ações de Jesus. Busquemos nos aproximar do pensamento de Jesus. Meus irmãos, nunca esqueçamos disso. Busquemos nos aproximar daquilo que Jesus pensa. A partir do que Jesus pensa, aí sim nós vamos entender como Jesus agia. E as ações de Jesus constrangeram muita gente, deixou constrangido muita gente, porque a maneira como Jesus atuava era uma maneira totalmente diferente de como todo mundo já tinha visto, inclusive em relação à lei. Então a ação de Jesus constrangeu com Madalena, constrangeu com Marta e Maria, constrangeu com o cego de Jericó, constrangeu com tantos e tantos que aproximavam-se dele. A ação de Jesus constrangeu na ação de Zaqueu, na ação do soldado romano, e foi constrangendo as pessoas que estavam à sua volta, a ponto de causar um sentimento que nós teríamos que matar Jesus, porque as suas ações estavam confrontando as nossas ações. Não é assim que a gente agia, não é assim que a gente enxergava, não é assim que a gente via, e agora nós estamos sendo confrontados interiormente, porque chegou alguém que está agindo totalmente diferente de nós, e as pessoas estão se apaixonando com ela, pela maneira como ela age, e agora nós estamos preocupados, por quê? Porque nós estamos perdendo seguidores, as pessoas estão deixando de nos ouvir, as pessoas estão deixando de nos seguir, para seguir este homem chamado Jesus, que está agindo de forma totalmente diferente, que está tratando as pessoas de forma totalmente diferente, e que estão amando as pessoas de forma totalmente diferente. Agora esse tal Jesus está trazendo a nós
um novo modo de vida, um novo modo de ver as coisas. Isso é muito complicado, meus irmãos. Porque as pessoas que já têm um padrão de comportamento, elas vão ficar extremamente perturbadas. Porque durante a vida toda elas falaram. As pessoas escutavam. Mas não tinha efeito. E agora chega alguém que fala e as pessoas escutam. E não só escutam, seguem. Mas por conta de quê? Por conta de que essas pessoas seguem e escutam nosso Senhor? Por conta do novo modo de se comportar diante das situações. Antigamente as pessoas eram olho por olho, agora não. Agora estou dizendo que é diferente. Mudou-se a maneira de ver as coisas. Mudou a maneira de se comportar. Por conta de um homem chamado Jesus, Filho de Deus, que veio à terra para nos ensinar como Deus quer que nós nos comportamos em todas e qualquer situação que venha até nós. Busquemos, meus irmãos, adentrar nos pensamentos do Senhor. Busquemos entender o que o Senhor quer que nós façamos, mas, sobretudo, olhemos para as ações de nosso Senhor. Olhemos para as ações de nosso Senhor. E não fiquemos presos aos julgamentos humanos. Não fiquemos presos aos julgamentos humanos. Porque o que nos impede de se assemelhar a Jesus são os julgamentos humanos, que muitas vezes têm a tendência de nos rejeitar, de nos criticar, de falar que nós somos isso ou aquilo. E por isso muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus por conta de julgamento humano. Busquemos realmente olhar para as ações de nosso Senhor e se assemelhar a Ele o máximo que nós pudermos, a ponto de um dia, quem sabe, antes de morrer, nós possamos escrever ou falar: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A ponto de um dia nós estarmos tão semelhante a Ele que as pessoas confundam a nossa pessoa com a pessoa de Jesus. Não esqueçamos jamais deste relato de São Paulo. É agora o momento favorável. É agora. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo, para que nosso ministério não seja desacreditado. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, em tribulações, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em fadigas, em insônias, em jejuns, em castidade, em compreensão, em longanimidade, em bondade, no Espírito Santo, em amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça, ofensivas e defensivas, em honra e desonra, em má ou boa fama, considerados sedutores, sendo, porém, verazes, como desconhecido, sendo, porém, bem conhecido, como moribundos, embora vivamos,
como castigados, mas não mortos, como aflitos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo muitos, como quem nada possui, mas tudo tem. Como quem nada possui, mas tudo tem. E aqui está uma porção do povo que tudo tem. E aqui se encontra uma porção daquelas pessoas escolhidas para tudo ter. Para tudo ter. Nunca se esqueçam disso. Jamais se esqueçam. Nós somos uma porção do povo de Deus que foi escolhido para tudo ter. E uma vez que nós fixamos isso na nossa mente, nós não vamos desistir jamais. Porque a nossa recompensa não é terrena, mas é divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.